Olá, tudo bem? Eu sou a Camila Persegona. Eu sou aluna da Uninter do curso de Ciências Biológicas Bacharel e hoje eu vou estar apresentando para vocês um pouquinho do meu portfólio. O tema do meu portfólio é Cultura, Observação e Modelagem de Protozoários de Água Doce. Para poder desenvolver esse portfólio, a gente teve que realizar alguns experimentos, algumas análises, para a gente poder chegar num resultado final. Primeiramente, vamos começar falando dos protozoários. O que é o protozoário? Protozoários, eles são organismos vivos e eles pertencem ao reino protista. O protozoário, ele é unicelular. Unicelular é o quê? Ele possui uma única célula. Ele é eucarionte, ele possui um núcleo e ele é heterotrófico. O que é heterotrófico? Ele se alimenta de outros organismos vivos ou ele se alimenta dos resíduos orgânicos gerados desses organismos, né? E eles são classificados, os protozoários. A classificação deles ela é devida ao meio de locomoção de cada um. Nós temos os ciliados, que em volta desse protozoário, ele tem vários cílios, que é onde ele usa para poder se locomover. Nós temos os flagelados, que eles usam como se fosse um chicote, uma cauda, que é o meio de locomoção dele. Nós temos os pseudópodes, que os pseudópodes eles possuem como se fossem pés falsos, que são as amebas, que é onde eles esticam aquele pezinho, esse pseudópodes, né, que seria um falso pé para poder se locomover. E nós temos também os esporozoários. Os esporozoários eles não possuem nenhum meio de locomoção. Voltando a falar, né, da experiência em si, nos foi proposto realizar uma análise. Para fazer essa análise, a gente teve que, no meu caso, eu fiz a coleta da água, não utilizei a água de casa, eu fiz a coleta da água de um rio para poder fazer as análises, né? O rio não é um rio que tem água tratada, que ele passa por algum tratamento específico, e eu utilizei essa água para poder fazer as análises. Eu fiz duas infusões. A infusão 1, eu utilizei uma folha de alface lavada, utilizei essa água que eu peguei, que eu coletei do rio, eu utilizei um pouquinho de amido de milho. Após colocar todos esses elementos dentro de um beaker, eu isolei ele com uma gaze em cima, para não correr o risco de nada cair dentro do beaker e contaminar. A segunda análise eu fiz com o quê? Eu fiz com uma folha de alface que não estava lavada, adicionei a água, coloquei uma pitada de amido de milho também, porém o diferencial dessa segunda análise eu usei compostagem. Misturei a solução e também isolei com uma gaze e deixei ambas as soluções durante 7 dias para poder estar criando um ambiente propício para a gente ver quais protozoários seriam analisados devido às experiências que a gente acabou fazendo. Após esses 7 dias, a gente fez a coleta da água que estava dentro desses bankers em 3 locais. A gente coletou da superfície, a gente coletou do meio e a gente coletou do fundo também do banker para a gente poder fazer análise e ver quais tipos de protozoários a gente encontrava ali. Em ambas as soluções, nós encontramos protozoários. A da solução 1, que era com a alface lavada, eu acabei não conseguindo identificar qual era o protozoário específico que estava ali, por conta que a imagem ficou muito pequena, então eu não consegui definir qual era o protozoário em si, mas tinha protozoário. Já na segunda solução, a gente encontrou diversos protozoários. Um deles que se destacou bastante, até vou mostrar depois para vocês na foto, foi os pseudópodes, que no caso seria as amebas que a gente encontrou, né? Os pseudópodes são aqueles que como eu já citei, eles têm esses pés falsos nos quais eles usam para se locomover. Esse protozoário em si, ele causa algumas doenças. No caso, ele causa a amebíase. O que é a amebíase? Ela causa alterações nas funções intestinais da pessoa contaminada. Só que além dessa amebíase, ela é gerada através desse protozoário, os protozoários pseudópodes, que são de vida livres, eles são encontrados no solo, são encontrados em ambientes aquáticos, são encontrados na poeira, em soluções de lente de contato.
e eles geram outras doenças também. No caso, para os seres humanos, uma das doenças que eles causam também seria a encefalite amibiana granulomatosa, que seria uma inflamação no cérebro, e ele também causa a ceratite amibiana, que seria uma infecção crônica na córnea. No caso, isso seria relacionado aos olhos, né? Eu vou estar mostrando agora para vocês as imagens, para vocês poderem ver o que a gente conseguiu observar nessas duas infusões que a gente fez a análise. Esse é o rio, pessoal, conforme eu tinha falado para vocês, que a gente fez a coleta na água, tá? Vou estar mostrando aqui para vocês. É uma água, ela tem uma nascente, porque ela vem da serra, essa água também, então foi dessa água que a gente fez a coleta para poder fazer as experiências. Aqui foi quando a gente fez as experiências. Esse daqui é o primeiro banker, que daí ele possui a água com alface lavada e amido de milho. Aqui já é o segundo banker, que tem também a compostagem, e aqui traz a garrafa com a água que a gente fez a coleta. Aqui a gente consegue estar visualizando melhor, né, o banker que a gente deixou preparadinho com a infusão, né? Esse daqui é a infusão 1, e aqui na lateral a gente tem a infusão 2. Quando eu fiz a coleta da água, cheguei em casa depois de fazer as experiências, eu fui fazer uma análise no microscópio da água que a gente tinha feito a coleta. Essa água a gente já encontra os pseudópodes na água, tanto que se a gente reparar, né, eles estão aqui, ó. Esses são os pseudópodes, então ele já estava na água antes mesmo da gente iniciar a experiência. Depois, com a experiência, a gente teve mais protozoários, mas algo que já estava na água antes mesmo de iniciar a experiência era os pseudópodes. Aqui já é o experimento após 7 dias, então aqui a gente tem a infusão 1, a tonalidade da água ela não mudou muito, e aqui a gente já tem a infusão 2, ela mudou bastante a tonalidade da água, né? Então, a gente vai ver uma próxima imagem aqui também, que eu já deixei separada, que é essa daqui. E a gente também tem essa imagem aqui, ó, depois que a gente tirou a gaze de cima, que a gente consegue ver bem, né? O jeito que ficou a nossa infusão. Essa é a análise da água da primeira solução. Se a gente olhar aqui, ó, tem alguns protozoários. Tem outros que eles também ficam andando aqui, eu já vou mostrar uma imagem melhor também, né? Uma imagem um pouco mais nítida, mas a gente tem alguns protozoários, sim. Eu só não consegui identificar quais são. Aqui é uma imagem, né? Onde a gente consegue ver alguns protozoários aqui. A gente tem os menorzinhos também, né? Que eles ficam se movimentando dentro da solução. E agora a gente vai ver da água que a gente colocou a compostagem. Aqui a gente já tem a da água que a gente fez a compostagem, né? A gente consegue ver alguns protozoários, aqui a gente vê bem nítido, ó, pseudópodes. Na verdade, ele tá em vários locais, né? Que a gente vai olhando aqui na imagem, a gente consegue ver ele em vários locais. Essa imagem ficou um pouquinho mais colorida. A gente também tem outros protozoários. As amebas, que no caso são aqui, né, os pseudópodes, que elas têm essas perninhas aqui, ó, que ela consegue se movimentar através desses pseudópodes, que são esses pés falsos, elas ficaram bem nítidas nas fotos que a gente fez. Mas nos vídeos que a gente fez, os protozoários também ficaram em tamanhos pequenos, então vai ser um pouquinho mais difícil de conseguir visualizar elas. Aqui a gente já tem os protozoários, né? Vários modelos de protozoários, eles em movimento, né, na água. Tudo que está se movimentando, no caso aqui, são protozoários. A gente fez a modelagem do protozoário, né, com massinha. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês, vai dar para ver mais ou menos por cima. Os pseudópodes seriam essas partezinhas assim, ó. Que seriam onde são os falsos pés que elas usam para poder se locomover. Esses seriam os pseudópodes. E aqui a gente tem uma imagem, né, melhor ali da modelagem que a gente fez.
Seria essa a nossa experiência, espero que tenha ficado de uma forma explicativa, que vocês tenham conseguido compreender. E assim a gente finaliza a apresentação do nosso portfólio.